A Bíblia para o texto que nós estamos estudando nesses dias, palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, as palavras que Jesus falou no Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 5, hoje, versículo 6. Terça-feira falamos, na outra terça-feira que eu estive viajando, mas a última que eu estive aqui, falamos sobre o capítulo 5, versículo 5. Então hoje, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu achei muito interessante o comentário da Bíblia Pentecostal, editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Achei interessante todos os pontos abordados pelos comentaristas daquela Bíblia sobre essa declaração de Jesus. E eu creio que, em olhando para essas colocações, com certeza nós seremos mais enriquecidos, mais alimentados e teremos mais convicções de toda a nossa jornada de fé. Então é importante que se observe essa colocação feita não só por estes comentaristas que eu acabei de citar, mas por tantos outros comentaristas e também por palavras de Jesus em outros lugares que não Mateus, abordando essa questão de fome e sede. A sede, a fome é uma condição fundamental para uma vida santa em todos os aspectos. Ter fome e sede de justiça é uma questão básica, uma questão, eu diria assim, de alicerce para o fortalecimento de uma vida cristã solidificada na palavra de Deus. Nós podemos entender claramente que a falta de apetite e a falta de sede é uma coisa assim, um pouco rara, né? Às vezes a pessoa adoece, não perde a fome, mas sempre bebe um pouquinho de água, alguma coisa, pelo menos molha os lábios, porque quando rejeitamos a comida, quando rejeitamos a água, nós declaramos com isso que estamos mal. Realmente estamos mal, porque se perder o apetite, se perder a sede, é um quadro triste, porque uma coisa é você passar fome ou passar sede porque não tem comida, não tem água. Mas quem tem a comida, acesso à comida e à água, e não tem apetite para comer nem para beber, deve ser uma situação muito difícil, muito séria. E é essa linha de raciocínio que os comentaristas mais comprometidos com a verdade fundamentada da palavra de Deus apontam. Por que muita gente não tem nutrição espiritual? Por que muita gente não cresce espiritualmente? Porque não tem fome da palavra. E é um quadro difícil de se entender, porque
Existem muitos países que têm a Bíblia, que têm a religião super controlada e não admite a profusão da palavra de Deus com liberdade, não admite Bíblias. E essas pessoas parecem que demonstram uma fome tremenda pela palavra, demonstram empenho pela palavra. Eu me lembro que no período daquele governo da Cortina de Ferro, o irmão André, conhecido naquela época pelo Fusquinha Azul, que contrabandeava a Bíblia. Uma série de acontecimentos interessantes e que só os que têm uma fé bem inteligível, uma fé bem racional, entende essa colocação de contrabando de Bíblias. Você diz, mas contrabando é coisa errada. Contrabando é contravenção, em alguns casos pode ser até crime. Mas lá na Cortina de Ferro, esse irmão André entrava com Bíblias de uma forma milagrosa, porque o povo tinha sede pela palavra. E um dos testes que ele fez, com o propósito de matar a sede daquela nação, da palavra de Deus, foi abrir a Bíblia. O fusquinha dele estava lotado de Bíblia, capu fechado, forçado, tudo quanto era vaga, só tinha ele no carro, e o resto dos espaços tudo cheio de Bíblia. E ele ia entrar, queria entrar. E quando ele chegou na barreira, onde daquele ponto em diante já estaria no país que proíbe a Bíblia, ele fez a oração, pegou a Bíblia, abriu, botou no banco do carona e disse: Senhor, Tu sabes que eu estou matando a sede desse povo pela Tua palavra. E Tu sabes que aqui só um milagre para eu passar aqui agora. Eu poderei ser preso e deportado, e uma série de problemas podem acontecer comigo. Mas eu creio que Tu estás nesse negócio de levar a palavra para quem tem sede. Portanto, Senhor, eu vou entrar e eles vão revisar, e Tu tens todo o poder para que eles olhem tudo e não vejam nenhuma Bíblia. E uma Bíblia aberta no banco do carona. É muita prova, né? Muita fé. É muita convicção de uma pessoa para fazer isso. O fusquinha estava arriado. Aí quando ele foi chegando, parou, abre o capu, abriu. Sentado, ele estava sentado, ficou. Olharam tudo, olhou tudo. Abriu o capu, olhou dentro do capu, olhou para cá, olhou para o banco de carona. Não viu nada, parece que estavam cegos. Porque eles não estavam procurando outra coisa. O proibido era entrar a Bíblia. Aí fechou tudo, mandou entrar. E ele entrou com o fusquinha azul, lotado de Bíblia. Isso é história. Mas é história com H, história que aconteceu, que tem nome, que tem época. Naquela mesma época, os Estados Unidos fez uma campanha de evangelização, porque por mais que a gente veja tantas pessoas se manifestando contra os Estados Unidos e tudo, não vamos entrar em méritos aqui de qual nação certa, qual errada, não é isso o nosso caso, mas o mundo deve muito aos Estados Unidos no aspecto de evangelização. Se você ler a biografia de Billy Graham, um livro dessa grossura assim, se você ler, você verá o tanto que Billy Graham abençoou o mundo com a exposição da palavra de Deus. Só uns, falando só dele, mas foram muitos os missionários. E naquela época, eles fizeram uma questão, uma maneira de evangelizar
que foi assim imbatível. Eles descobriram, através da tecnologia marítima, as correntes do mar que iam e morriam sempre nas praias dos países da União Soviética na época. Eles estudaram isso e viram das águas que podiam, onde eles podiam chegar. Eles fizeram os estudos e muitas ondas seguiam o mesmo caminho sempre. O que eles fizeram? Encheram um barco de goma de masclar. Na goma, na chiclete, como nós conhecemos, estava embrulhado uma página da Bíblia. Fecharam hermeticamente com plástico, chegaram nessas ondas que davam para lá e despejaram o navio. Toneladas desse papel, desses cartuchozinhos. E a onda levou. A onda levou. Dias depois, a multidão estava na praia. Primeiro que eles gostavam da goma de masclar, que era proibida lá, por ser produto americano. E quando eles abriam, escrito na língua deles, estava uma página da Bíblia. E aí formaram clubinhos para saber quem pegou a página seguinte, para ver se conseguia fazer a história completa. E isso foi uma forma de evangelização muito eficaz, porque uma palavra do Senhor é poderosa para salvar, não é? Então, irmãos, com isso eu estou apenas querendo lembrar que, havendo sede, a palavra de Deus tem uma conotação diferente daquela palavra que a gente ouve, mas não está querendo ouvir. Não estou com sede, não tenho necessidade, já sei tudo, não quero. É um problema sério isso. E nós temos esta bênção na nossa vida, que é a palavra de Deus. Nosso país tem difusão da Bíblia de várias formas, Nós vimos domingo passado aqui, a missionária empenhada na tradução da Bíblia, e nós temos também uma missionária que é mantida por esta igreja lá na MISE, que está estudando para fazer tradução da Bíblia. Temos a irmã aqui também, a filha do irmão Elias, que também estuda tradução da Bíblia. Então, parece que tem muita gente preocupada em matar a sede de quem realmente quer conhecer a Bíblia. E isso é muito bom. E para nós é importante ouvir isso, para que a gente não tenha o fastio. Não sei se fastio, os nordestinos podem me ajudar, os meus colegas. Eu não sei se fastio se aplica também para sede, para água, ou fastio é só a falta de fome. Porque o fastio é quando você olha para o prato, mas não tem desejo de comer. Sente o cheiro, mas não quer comer, está com fastio. Então, é esse um mal muito grave para nós, irmãos. Muito grave. E como que nos ataca, hein? Como que nos ataca? Lemos a Bíblia do jeito que devíamos ler? Estamos convictos que nós lemos a palavra de Deus como se deve ler? Estamos convictos que vamos à Bíblia como alguém que vai ao filtro, ao pote, à torneira, a qualquer lugar onde se beba água? Estamos certos que vamos à Bíblia com esta sede, com essa vontade de beber? Todas essas perguntas precisam ser respondidas pessoalmente, porque se não estamos indo à Bíblia com sede, é preciso ouvir um versículo da Bíblia hoje que nos fala. Jesus, um dia em que os judeus estavam fazendo uma comemoração de uma festa,
e naquela comemoração eles relembravam a sede que passaram no deserto e os milagres que Deus fez a respeito de provisão de água no deserto, e como era importante a água, e os filhos dos filhos dos filhos, gerações que haviam passado, não podiam esquecer aquilo. Aquela festa tinha que ser lembrada sempre. E uma das cerimônias daquela festa era alguém, ao meio-dia, ir lá no rio, encher o cântaro e chegar perante o templo, próximo ao templo, e despejar aquela água, depois de estarem todos com sede. Despejar aquela água para que os filhos perguntassem: por que está despejando a água no chão se nós estamos com sede? Para relembrar que no deserto passamos sede, mas o Senhor proveu água para nós. E o que é mais importante é que naquele momento Jesus levanta a voz e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele ali não tinha água nenhuma para dar para quem tivesse com sede. Água H2O, não tinha. Mas ele usou essa figura para mostrar que se alguém quer ir a Cristo, quem vai com sede recebe muito mais benefício do que quem vai sem sede. Então isso é interessante. Por isso que está escrito: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Em Mateus 6,33, existe uma demonstração, um ato de demonstração que caracteriza claramente quem tem fome e quem tem sede. Olha o que diz aí: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É uma questão de prioridade. Irmão, se você estiver com sede, muita sede, e tiver um copo de água desse aqui, você morrendo de sede já, com toda a sua hidratação já em alto grau, você está com muita sede, e alguém bota o copo de água aqui, bota também uma nota de R$100, que é a nota maior que nós temos, e disser para você: quer a água ou quer a nota de R$100? Qual seria a sua decisão? Eu creio que alguém diga assim: bom, eu pego a nota, que com a nota eu posso comprar o tanto de água que eu quiser. Não, mas não tinha água, só tinha aquele copo d'água e só tinha a nota de 100. Seria muito fácil alguém abrir mão da nota de 100 pelo copo d'água, porque a sede daquela que às vezes o nordestino é acometido, porque quem passou, quem viveu no polígono da seca, como eu vivi na minha infância, catando osso seco para comprar um caderno de 6 folhas de cada lado do grampo para estudar, isso com 10 anos de idade, uma seca tremenda. O que mais tinha é a ossada branca do gado que morria nos lugares onde antes era uma lagoa. E as indústrias compravam osso. Naquela época, a tecnologia não era tão evoluída como é hoje, e havia mesmo a compra assim nos armazéns. O que mais tinha é armazém lotado de osso seco até o teto, e caminhões e mais caminhões saindo com aquilo. E a meninada era quem fazia, quem catava esses ossos, e a gente passava às vezes a semana toda depois da escola, nos horários, só juntando o osso seco para no final de semana ir vender. E eu me lembro que a minha maior venda de ossos secos, catado no sol quente, na areia quente, num lugar que já estava 2 anos sem cair uma gota de água,
Quando eu vendi aquilo tudo, deu para comprar um lápis, uma borracha e um caderninho que abria para lá, o grampo no meio, tinha 6 folhinhas para cá, 6 para cá. Aquilo para mim foi uma alegria. Cheguei em casa com aquela borrachinha desse tamanho, aquele lápis com outra borracha na ponta, no fundo, e o caderninho. Feliz da vida por ter conseguido isso. Então, quando você saía para fazer esse tipo de trabalho, eu não sei por que quando você está com sede tem hábito de cuspir. Não sei por quê. Não devia ter isso, porque você já está com sede. Para que ficar cuspindo para desidratar mais ainda? Devia fechar a boca, mas não. É um hábito de cuspir quando está com sede. E eu me lembro que quando a gente era criança, cuspia assim, parecia que era pó seco. Era triste aquela situação. Então você imagine que numa situação dessas foi que Jesus colocou a sua palavra. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque só quem tem verdadeiramente sede valoriza a palavra de Deus. Valoriza. Quando você vê pessoas que estão fazendo muita questão de detalhes, questões teológicas, problemas teológicos, dificuldades de entender os textos difíceis, e por isso fica envolvido com os textos difíceis e despreza aqueles que estão mais fáceis. E assim você percebe que quando temos esse comportamento, nós demonstramos realmente que a palavra de Deus não está ocupando o lugar que deve ocupar na nossa vida. E nada melhor do que uma sacudida pela própria palavra de Deus. Nada melhor do que isso. Seria tão bom que o menino, ao aprender a ler, os pais orientassem para que lesse a Bíblia, para que lesse a palavra de Deus. Tem Bíblias de criança, tem Bíblias ilustradas, para facilitar a leitura. Irmão, na hora que o menino começa a ler, na hora que o menino anda na rua e começa a formar a letra, Coca-Cola. Ó, pai, Coca-Cola! Quando ele forma essa palavra, porque ele toma todo dia em casa, não devia tomar, mas toma. Ele fica numa felicidade tremenda. Então está na hora de você aprender, aproveitar e ensiná-lo a formar a palavra Jesus Cristo, Salvador. Esses nomes assim, para que o menino se envolva, aproveite esse período de descoberta. Isso tudo é sinônimo de quem está querendo matar a fome e a sede. Nós encontramos na Bíblia que Moisés demonstrou essa fome. Moisés demonstrou interesse pela palavra como quem tem fome. Fome da Bíblia. Em Êxodo 33:13, agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. E então, no versículo 18, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. O envolvimento do crente com a palavra é progressivo. A maneira que ele começa a provar as revelações da Bíblia, a maneira que ele começa a se envolver com o entendimento da Bíblia, ele começa tendo mais desejos de conhecer a Deus. Por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. O conhecimento não é algo que você chega num ponto e diz, agora saturou. Agora não dá mais, porque não tem mais lugar aqui na minha mente de botar conhecimento. Eu nunca ouvi dizer isso. O que eu ouço dizer é que conhecimento não ocupa espaço.
Então, sempre há mais lugares para conhecimento. E quando Moisés começou a se envolver e querer conhecer o caminho e querer conhecer a revelação de Deus, no final ele estava querendo o impossível. No final ele disse: mostra-me agora a tua glória. Eu quero ver o teu rosto. Aleluia. Eu quero ver como que tu és verdadeiramente. O mesmo que Jó disse: eu tinha ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos viram a tua obra, a tua graça, o teu poder. Então isso é sempre envolvente, irmão. Sempre envolvente. É um perigo muito grande a internet. É muito bom a internet, não resta dúvida. Não sou contra, claro, não podia ser contra. Seria um absurdo. Mas, irmão, o tal do Ctrl-C, Ctrl-V é uma alimentação de preguiçoso. Uma alimentação de pessoas que não querem raciocinar, não quer botar a cabeça para pensar, não quer interpretar. E às vezes hoje até para a pregação tem muitos pastores que é Ctrl-C, Ctrl-V, muitos pregadores que é Ctrl-C, Ctrl-V. E vive fazendo sermões em cima do sermão dos outros. E o pior é que, com esse interesse, termina cometendo um grave erro, que é o plágio, que é a pirataria intelectual, porque não quer interpretar a Bíblia, não quer uma ajuda de interpretação, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Porque a mulher virtuosa, ela age poderosamente, ela está sempre pronta para trabalhar e ela sempre está com a mão na roca. Meu Deus, eu sei lá o que é roca? Eu não quero nem saber o que é isso. Aí vem uma dificuldade para entender. Aí vai lá no Nordeste, encontra a roca com a facilidade. Um negócio de pedal, tem uma roda lá, tem um pedalzinho aqui, uma coisa simples, em que a mulher bota o fio de algodão e vai pedalando e puxando, pedalando e puxando, pedalando e puxando, fazendo fiapo grosso para botar no tear, para fazer cobertor, fazer rede. É isso aí, a tal da roca. Aquelas duas coisas parecendo uma escova para descaroçar algodão. Coisa de manuseio antigo, coisa que os de hoje nem sabem o que é isso. Mas o pregador que não quer ter esforço para ir lá descobrir o que é isso, termina saltando essa página e pegando outra parte melhor, outra coisa mais fácil, e cometendo tantos erros por questão de falta de sede, falta de fome, de parar, interpretando, entendendo, procurando descobrir o que as coisas querem dizer. E aí comentários errados que acontecem, pregadores que querem pregar bonito e comete cada erro, como aquele que disse: mas Jesus era... Eu não sabia que Jesus era músico. Eu sabia que Jesus era muita coisa, mas eu hoje descobri que Jesus tocava muito bem. Ele tocava tanto que quando ele tocava o instrumento dele, os mortos levantaram. Qual o texto que ele fundamentou essa pregação dele? Quando na ressurreição do filho da viúva de Naim, Jesus tocou o esquife e o moço levantou. O esquife é o instrumento que ele achou que Jesus tocou, igual aquele homem que levanta a serpente, toca e a serpente sai da caixa. Ele achou que Jesus tinha aquele dom, o dom de tocar poderosamente e o morto levantar.
Por quê? Falta de interesse, falta de sede para estudar e descobrir o que é esquife. O que é esquife? Quem é que vai saber que esquife é um invólucro, ou um caixão, ou uma rede, ou alguma coisa que leva o morto para ser sepultado? Então, sem sede, meu irmão, é muito complicado a gente chegar a servir ao Senhor. Por isso, precisamos ter sede. E interessante é que Deus fez uma coisa com Moisés, com esse interesse dele por conhecer Deus. Deus fez uma coisa que eu fiquei pensando, a primeira vez que eu li esse texto, eu era bem jovem, e eu fazia meus estudos bíblicos. Me permita, modéstia à parte, me permita, eu tenho um caderninho amarelo, escrito à mão, que eu e minha namorada, Angélica, eu ditava, ela escrevia os estudos bíblicos que eu ministrava aqui, por Núcleo Bandeirante, Paranoá, naquela madeireira terrível, esgoto céu aberto. Eu era muito convidado para dar estudo bíblico, eu era diácono, e eu tinha o caderninho amarelo, encapado, quem encapou também foi ela, encapado para dar estudo bíblico. Mas ali você se esforçava para entender o texto. Não tinha internet, não tinha essa facilidade que tem hoje, não tinha pendrive, não tinha CD, não tinha nada. Isso foi em 1968. Faz muito tempo isso. Mas havia um interesse por pregar a palavra, havia um interesse por disseminar o conhecimento da palavra de Deus. Então hoje, irmãos, nós precisamos voltar a demonstrar sede da palavra de Deus. Sede, cuidado com Ctrl-C, Ctrl-V, cuidado com o pregador que repete o que o outro prega, cuidado com essas coisas, porque pode ser que você perca a autenticidade. Agora, se você tiver sede, Deus vai te revelar coisas importantes da sua palavra. Coisas importantes da sua palavra. E a melhor coisa é quando você lê o texto, tem uma informação do texto, uma revelação, o termo correto não é tanto nem revelação, é uma iluminação que você tem do texto, porque revelação já está tudo revelado. O que tinha que ser revelado já está revelado. Se você não entende, não precisa de revelação, você precisa de uma iluminação para entender o que está revelado. Então isso é tão bom quando você tem esse interesse e você recebe essa iluminação para falar coisas boas, e você descobre uma coisa, e aí você fica impressionado com aquilo, aí você vai num comentarista, que hoje tem muitos, aí sim, você vai na internet, vai em todo lugar e pesquisa, e você ouve ler que aquilo que você descobriu na sua interpretação é o mesmo que muita gente já falou. Ai, que coisa boa, você fica feliz. Você não foi lá primeiro. Primeiro você leu várias vezes. E depois você chega com a mensagem, e como você é cauteloso, não quer trazer uma interpretação nova, porque a interpretação nova é muito perigosa. Muito perigoso. É um perigo vir fogo estranho. E fogo estranho foi que trouxe a morte para os filhos do sacerdote, né? Que chegou à presença de Deus com fogo estranho e foi morto perante o altar. Então é bom não trazer fogo estranho, interpretações estranhas, que só você descobriu. Irmão, se só você descobriu, não prega ainda não, irmão. Só você descobriu. Na atual conjuntura que nós vivemos, dá uma pesquisada em outros textos, em outras pessoas, em outros comentaristas, e vê se tem alguma coisa parecida com o que você descobriu, porque não dá para descobrir a roda já existe.
Então, o que nós precisamos é de sede pelo conhecimento da palavra de Deus. Isso é para homem, para mulher, para jovem, para todo mundo. É muito importante quando nós temos sede da palavra de Deus. Isso traz uma edificação muito grande. Então, como eu estava dizendo que o Senhor brincou com Moisés, porque quando o Senhor disse assim, Moisés disse, eu quero ver a tua face. Deus fez uma coisa com Moisés que qualquer um de nós reconhece que houve, parece que ali uma brincadeira de Deus com Moisés. Deus disse, tudo bem, fica na rocha. Procura uma rocha que tenha uma fresta, uma rachadura. Fica atrás da rocha. Eu vou passar. Quando eu passar, vou colocar a minha mão tampando, e aí eu passo. E você me verá pelas costas. Mas o que Moisés pediu não foi isso. Moisés disse, eu quero ver a tua glória. Tua glória é teu rosto. Eu quero ver a tua face. Então, irmãos, o interesse pela palavra de Deus é muito grande, vai sempre expandindo. E quem conhece da Bíblia quer conhecer mais e quer se tornar mais útil. Isso é muito importante. Mas para isso tem que ter fome, viu? Davi também teve essa fome. Olha o que Davi disse, Salmo 42, versículo 1 e 2. Assim como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante da face de Deus? A gente não sabe o que Davi estava dizendo aqui. Aí quando você vai pesquisar aí agora, porque quem tem preguiça de pesquisar, já lê logo assim. Olha como é que, como servo brama. Como servo. Não é servo não, irmão. Não é servo não. Aqui é com ser. Quando o servo é um antílope, um veado do mato, é isso que Davi está dizendo. Agora, o que Davi conhecia desse animal? Porque esse animal, quando o dia amanhece, a primeira coisa que ele quer fazer não é comer. Ele sente o cheiro das águas de longe, e a primeira coisa que ele quer é beber água. E Davi conhecia isso. Por isso Davi disse assim, assim como o servo clama pelas águas ao amanhecer do dia, logo a primeira coisa, assim eu tenho desejo da tua palavra. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Irmãos, a gente realmente aprende com as palavras de Jesus, né? Porque a gente pensa que o tema do estudo, as palavras de Jesus, vai ficar só no que está lá em vermelho na Bíblia que Jesus falou. E aquilo ali é só o início. Aquilo é só a chave. Onde nós já estamos? Começamos por lá. Onde estamos agora com patriarcas que demonstraram sede pela palavra. Você sabia que outra colocação na Bíblia, que a Bíblia diz que nós devemos ser simples como quem? Simples como as pombas e prudente como as serpentes. Quando lemos isso, a gente fica impressionado. As pombas são tão simples. Mas você sabia que uma das características da pomba, quem já foi caçador, quem já foi, olha o que eu estou dizendo, hoje não deve ser mais, aí o Ibama prende.
Mas quem já foi caçador, principalmente lá no Nordeste, meu pai era um deles, já está na glória, saía com espingarda 28, cartucheira, voltava com a mochila socada de pomba. Não é esse pombo daqui não, piolento não. Era pombo do bando, pomba natural, a pomba real. Sabe qual era a hora melhor de matar a pomba? De manhã cedinho, porque a pomba, a primeira coisa que faz quando o dia amanhece, beber água. Então, na bebida, dizia ele que esperava e descia aquela nuvem de pomba, beber, dava um tiro no meio, ali ficava 10, com facilidade. Então, é importante observar que a simplicidade da pomba, que nós precisamos ter, é uma simplicidade muito sábia. Primeira coisa é beber água. Fala nisso, só aqui para nós, como está a ingestão de água? Estão bebendo 2,5 litros pelo menos todos os dias? Você diz, ó pastor, pula essa página. Pois é, estamos no Planalto Central, seco, quase árido nessa época. E se você quiser me acompanhar de longe, você pode me acompanhar. Acorde 5, no máximo 5 ou 6 horas, máximo 6 horas, depois de você ter orado o seu período. Quando você levantar e sair do quarto, primeira coisa que você deve fazer, beber 700 ml de água. Você diz, só em falar já quis vomitar. Isso é ruim demais, pastor. Não é não. Se você quiser, pode fazer isso me acompanhando. Eu estou fazendo isso desde o início deste ano, que eu aprendi com gente grande. E bebo 600 ou 700 ml de água todos os dias em jejum, antes de comer qualquer coisa. Se você quiser, é bom fazer isso, viu? Isso aqui é só uma colher de chá que eu dei, mas não faz parte do estudo. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Só para despertar o interesse pela água, ok? Olha só. Salmo 63, verso 1. Salmo de Davi. Quando estava no deserto. Salmo de Davi quando estava no deserto. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Viu como é que Davi está dizendo que deve ser a nossa aproximação de Deus? É assim. É como quem está num deserto, quem está cansado. É assim que nós devemos procurar Deus. Mas às vezes a gente procura Deus como quem já está levantando de um churrasco terrível, que não quer mais, está empanturrado, não quer nem ver falar em comida. Porque não tem coisa pior do que você sair de uma churrascaria depois de um rodízio e alguém chegar com um prato de comida para você logo na saída. Meu Pai do céu, que afronta. Ninguém quer saber disso. Naquela hora não, só depois. Mas naquela hora você não quer. Você não está com fome. Então você rejeita. Agora, quando se está com fome, o que precisa é ter cuidado, porque a fome é tão grande que é arriscado você trocar valores eternos por prato de lentilhas. Tanto que a fome é cruel, que a fome é determinadora.
Foi assim que o Esaú perdeu. Esaú perdeu o direito de primogenitura, porque o irmão dele, muito sagaz, e não é de bobo, porque ele nasceu pegado no pé do Esaú, né? Nasceu literalmente com a mão agarrada no pé. Então, quando o irmão foi passando, ele numa das encruzilhadas da vida do Esaú, lá estava o Jacó, com um pratinho de lentilha fumaçando. Oh, meu irmão, que bom, eu estou faminto, estou a ponto de morrer, correndo aqui, procurando caça, e você está aqui com esse prato de lentilha. Oh, meu irmãozinho querido, você realmente é o meu maior amigo. Me dá esse prato de lentilha. Posso te dar. Você me dá o direito de primogenitura e eu te dou isso aqui. Irmão, a fome é tão terrível que se você não tiver domínio sobre ela, você termina trocando o reino de Deus por comida. Mas Jesus disse que para chegar a Ele era preciso ter fome e sede. E isso é importantíssimo. Salmo 63, verso 2. Para ver a tua força, a tua glória, como te vi no santuário. Verso 3 e 4. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Oh, irmão, que coisa boa. Uma vez um novo convertido, não era bem novo convertido não, filho de pastor, ele estava numa congregação, aí veio aqui para Brasília, dirigiu uma congregação aqui, veio da Bahia, e um dia ele chegou perto com todo receio, um jovem adolescente com interesse tremendo, falou: pastor, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. Por que no culto, quando manda levantar as mãos, o senhor não levanta? Viu que menino que estava observando as coisas? Por que quando pede para levantar as mãos, o senhor não levanta? Aí eu expliquei para ele o porquê. Expliquei e ele entendeu. Disse: ah, entendi. Quer dizer que a gente não deve levantar as mãos quando os outros mandam. A gente deve levantar as mãos quando a gente sente a alegria, o desejo de adorar a Deus com as mãos levantadas. Eu digo: isso. É por aí. Realmente eu levanto as mãos, mas não levanto naquele culto aeróbico, levanta a mão, baixa a mão, levanta a mão, baixa a mão, levanta a mão, baixa a mão. Não, eu não, esse culto de academia é um problema. Mas, irmão, na hora que sua alma se abre para adorar a Deus, na hora que você vem um louvor do fundo do seu coração para expressar para Deus, eu duvido que você vai ficar de mãos levantadas, depois de você descobrir que os querubins com duas asas voavam, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e clamava um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, como a gente não tem tantas asas, pelo menos a gente tem mãos, duas mãos. Então, aplaudir a Deus é uma coisa boa, desde que isso não seja um aplauso forçado, porque a questão de aplaudir é uma questão séria. Você sabia que num ambiente como esse aqui, se um bater palma por algum motivo, dificilmente ele ficará sozinho. O difícil é começar. Mas se tiver um que comece, daqui a pouco todo mundo está batendo palma. Mas está batendo palma por quê? Não, porque o fulano da frente bateu, eu bati também. E aí não tem sentido, meu irmão. Me desculpe, mas aí você tá adorando a Deus como? Se você nem sabe por quê. Nem sabe. Então o crente que está ligado,
ele adora a Deus, ele exalta a Deus, exalta com louvor, exalta com movimento, exalta com pulo. Eu não tenho nada contra alguém pular na igreja, não tenho nada. Meu problema é com a coisa mecânica. A coisa mecânica, que já tem um horário certo que começa a empenar um lado. Já faz parte da figura das coisas. Isso aí não é uma expressão que adora a Deus não, irmão. Mas se o Espírito de Deus te envolve, você pula, salta, rola, faz o que você quiser fazer, desde que seja uma coisa espontânea da sua alma, e não um hábito que você aprendeu com os outros. É muito bom quando a gente quer adorar a Deus. O apóstolo Paulo também demonstrou essa sede. Olha o que ele disse aqui na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 8. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e considero-as como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Viu a preocupação de Paulo? Ele estava se mostrando com um interesse grande pelo conhecimento de Jesus. A nossa sede pelo conhecimento, irmãos, é algo que nós precisamos cultivar, precisamos demonstrar, precisamos andar com ela, precisamos nos esforçar para não perder de maneira nenhuma esta graça. Concluindo, o nível de vida espiritual de todo cristão, durante toda a sua vida, depende da sua fome pela justiça, pela presença de Deus. Coisa natural. Tem fome? Come. Tem desejo das coisas de Deus? Vem aqui. Está aqui. Eu sei que não são só esses que têm desejo. Esse é o que tem desejo pelo conhecimento e pode vir na terça-feira. Tem muitos que têm desejo, mas não podem vir na terça-feira. Eu reconheço isso. Não podem vir. Estudam, dão plantões, estão doentes, têm dificuldade de deslocamento. Eu entendo essas coisas. Mas os que têm desejos e pode vir, irmão, crente que tem desejo pela palavra de Deus, é um crente que não precisa ser doutrinado sobre questão de novela. Vocês viram eu falar aqui alguma vez sobre não assista novela, porque crentes aqui dessa igreja não devem assistir novela? Vocês já viram eu falar isso alguma vez aqui, sobre não assista novela, crente que assiste novela? Irmão, eu nunca falei isso aqui, mas está falando agora. Não estou falando não. Eu só estou comparando que o crente que ama a palavra de Deus jamais deixará de vir ao estudo por causa do capítulo que vai passar. Jamais. Ele vem para a palavra de Deus porque ele tem sede das coisas de Deus. Glória a Deus. Vamos terminar? Coisas que podem destruir a sede, só para concluir. Você viu que eu passei o dedo aqui, eu empurrei muita coisa para saltar aqui.
a sede pela palavra de Deus pode ser destruída pelos prazeres do mundo. Os prazeres do mundo podem destruir, tirar a sede. Tirar a sede. Uma pessoa que está cheia de pão com água. Pão com água deve ser uma comida horrível, né? Um pedaço de pão, um copo d'água. Um pedaço de pão, um copo d'água. Um pedaço de pão, um pouco d'água. Você se enche. Aí depois chega alguém com um prato de estrogonofe daquele feito no capricho. Você diz, oh, que pena. Não cabe mais. Que prejuízo, né? Que prejuízo. Então, quando os prazeres desse mundo tomam forma excessivas na nossa vida, a gente perde a sede pelas coisas de Deus. Perde a sede, porque quem já está cheio, não cabe mais nada. Não cabe nada mais. Lucas 8,14. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas os prazeres da vida tomam forma excessiva e não deixa a palavra germinar. Irmão, não estou aqui pregando que você não deve aproveitar a vida. Não, eu sou pelo contrário. Se você está trabalhando demais, está estudando demais, irmão, dá um jeito de parar, dá um jeito de dar uma desparecida, que não tem praia, não tem, mas dá um jeito de dar uma viajada, dá um jeito de descansar, porque senão dá problema, viu? Dá problema. Depois está lá fazendo arroz, em vez de pegar na parte de madeira do cabo da panela, pega na parte e se queima todo, aí não sabe por quê, porque está estressada. Está estressada, não sabe mais nem onde é o rabo da panela para poder pegar direito, se queima à toa. Para, vai viajar, não tem muito dinheiro para pegar uma viagem muito longe não, vai na chácara do irmão ali, do amigo. Ninguém precisa comprar chácara, basta ter um amigo que tem chácara. Se você tiver um amigo que tem chácara, você já tem lugar para descansar, mas é preciso. Ou então vai pescar. Vai ali atrás da rodoviária de Taguatinga, tem um pesque pague. Vai lá, meu irmão, aqueles peixes já foram pegos e soltos umas 300 vezes. Mas vai lá, descansa. Tem coisa melhor do que jogar isca no anzol lá dentro d'água e ficar esperando, parecendo um bobo, esperando, e o peixe já está tão vacinado contra aquilo que ele passa voado, ele não pega mais. Ele olha e diz aí, essa aí eu já sei. Muda a cor da isca, porque essa aí eu já não vou mais. Mas você fica ali, você desestressa. Isso é muito importante. Agora, quando os prazeres tomam conta, e ao invés de ir para a escola dominical, vai jogar bola. Ah, eu não posso ir para a escola dominical hoje. Aí fica lá, na televisão. Não está vendo nada. Não está vendo nada. Assistindo corrida de Fórmula 1. E a escola dominical aqui rolando. Isso não é bom. Isso é sede, viu? Isso mata a sede da palavra de Deus. Eu vou parar porque eu já estou entrando em áreas pessoais. Eu não quero perder a amizade de quem fica domingo jogando, assistindo. Eu não quero perder a amizade de quem... O que eu quero é que você adquira o hábito de ter sede pela palavra de Deus. Isso é que eu quero. Deus abençoe. Vou parar agora. Quero